O cenário da crucificação. A manhã estava clara, mas o peso daquele dia era insuportável. Jerusalém fervilhava com a agitação de peregrinos que lotavam a cidade para a Páscoa, enquanto, do lado de fora das muralhas, um evento singular se desenrolava. No alto de um monte conhecido como Gólgota, ou Calvário, 3 cruzes eram erguidas contra o céu. No centro delas, Jesus de Nazaré, o homem que havia dividido multidões, curado enfermos e declarado verdades que estremeceram os alicerces religiosos da época, agora pendia em agonia. A cena era ao mesmo tempo brutal e solene, como se toda a criação contivesse a respiração diante do que estava prestes a acontecer. Jesus havia sido traído, humilhado e condenado injustamente. As mãos que outrora tocavam os leprosos agora estavam pregadas à madeira, e os pés que caminhavam sobre as águas estavam perfurados por um cravo cruel. Cada respiração era uma batalha contra a dor, enquanto o peso de seu próprio corpo pressionava contra seus pulmões. Acima de sua cabeça, uma placa proclamava em várias línguas: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Uma zombaria cruel para uns, mas para outros, uma declaração da verdade que eles não conseguiam negar. A multidão que se reunirá era uma mistura de sentimentos e intenções. Alguns estavam lá por curiosidade, atraídos pelo espetáculo de uma execução pública. Outros, líderes religiosos, celebravam o desfecho que consideravam uma vitória contra o homem que os desafiara tantas vezes. Mas havia também aqueles que choravam, seus discípulos dispersos, as mulheres que haviam seguido Jesus desde a Galileia, e Maria, sua mãe, cujo coração estava sendo atravessado por uma dor que nenhuma mãe deveria conhecer. Enquanto o tempo passava, as palavras de Jesus iriam romper o silêncio da cena. Palavras que não apenas revelariam seu coração, mas que mudariam o curso da história para sempre. Cada frase dita por ele na cruz carregava um significado profundo, um reflexo do propósito pelo qual ele havia vindo ao mundo. Era o começo de um desfecho que não seria o fim, mas o início de uma nova aliança entre Deus e a humanidade. As sombras começavam a se alongar, e a tensão era quase palpável. Quem olhasse para Jesus naquele momento poderia ver um homem marcado pela dor, mas quem ouvisse suas palavras perceberia algo muito maior. Um amor que transcende o sofrimento, uma esperança que vence a morte e um perdão que alcança até mesmo aqueles que o condenaram. Com essa visão, o palco estava montado para que as últimas 7 palavras de Jesus fossem proferidas, ecoando através do tempo como um testemunho do propósito divino. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23:34. O silêncio cortante foi rompido por palavras que ninguém esperava. Em meio à dor dilacerante e ao escárnio implacável, Jesus ergueu sua voz, não para acusar ou clamar por justiça, mas para interceder. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Essa frase reverberou entre os presentes como um eco de algo incompreensível. Perdoar? Perdoar aqueles que o haviam traído, espancado, humilhado e crucificado. Para muitos, aquilo soou como loucura. Para outros, foi a maior manifestação de amor que poderiam presenciar. Ao redor da cruz, as reações foram diversas. Alguns soldados, acostumados a execuções brutais, riram de desdém. Para eles, a compaixão demonstrada por aquele homem era sinal de fraqueza. Os líderes religiosos, por sua vez, zombaram com sarcasmo, murmurando entre si: se ele é o Filho de Deus, que desça da cruz e prove. Mas havia também aqueles cujos corações foram profundamente tocados por aquelas palavras. Maria, a mãe de Jesus, e João, o discípulo amado, não conseguiam conter as lágrimas. No fundo, sabiam que aquelas palavras eram uma expressão direta do amor incomparável de Deus. Essa intercessão de Jesus foi muito mais do que uma frase dita em desespero. Foi um ato de completa rendição e obediência ao plano divino de salvação. Desde o início de sua missão, ele havia ensinado sobre o perdão. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, ele dissera no Sermão da Montanha. Na cruz, ele não apenas falou sobre o perdão, mas o demonstrou em sua forma mais pura e sacrificial. Jesus estava intercedendo não apenas por aqueles que fisicamente o haviam crucificado, mas por toda a humanidade que, em sua rebeldia, se afastou de Deus. Não sabem o que fazem. Essa parte da frase carrega um significado profundo. A humanidade, cega por seu próprio pecado e ignorância espiritual, não compreendia a gravidade do que estava acontecendo naquele dia. Mesmo os soldados que batiam os pregos em suas mãos não tinham plena consciência de que estavam crucificando o Filho de Deus. Era um ato de ignorância, mas também um cumprimento profético. E, mesmo assim,
Jesus escolheu o perdão. Ele não viu neles inimigos a serem derrotados, mas almas perdidas que precisavam de redenção. As palavras de Jesus ecoam até os dias de hoje, desafiando-nos a perdoar como ele perdoou. É fácil amar quem nos ama, mas perdoar quem nos fere parece impossível. Contudo, esse foi o exemplo deixado na cruz. Aquele ato de intercessão mostra que o perdão não é algo merecido, mas um presente que reflete o coração de Deus. A cruz, que deveria ser um símbolo de derrota, tornou-se o maior testemunho de amor e graça. Hoje estarás comigo no paraíso, Lucas 2343. Ao lado de Jesus, 2 outras cruzes também carregavam histórias de dor e condenação. 2 criminosos estavam sendo executados, pagando pelos crimes que haviam cometido. Cada um deles tinha a mesma visão do homem ao centro, mas suas reações foram completamente opostas. Um deles, endurecido pela revolta, lançou palavras de zombaria: "Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós." Sua amargura ecoava a voz da multidão, como se quisesse confrontar aquele que parecia impotente diante da morte. O outro criminoso, no entanto, observava Jesus de maneira diferente. Ele via algo que os olhos carnais não podiam compreender: um homem inocente, cuja presença irradiava uma paz inexplicável, mesmo em meio ao sofrimento. Ele repreendeu o companheiro, dizendo: "Nem ao menos temes a Deus, estando sob a mesma condenação? Nós, na verdade, estamos sendo punidos com justiça, pois estamos recebendo o que os nossos atos merecem." Mas este homem não cometeu nenhum mal. Era uma confissão de culpa e um reconhecimento da pureza de Jesus. Então, com uma fé surpreendente, aquele homem, que tinha passado a vida longe de Deus, virou-se para Jesus e fez um pedido simples, mas profundo: "Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino." Não havia exigência ou justificativa, apenas um clamor humilde de alguém que sabia que estava diante do Rei dos Reis. Ele reconheceu, em seu momento final, a autoridade e a divindade de Jesus. As palavras de Jesus em resposta ecoaram com ternura e autoridade: "Hoje estarás comigo no paraíso." Com essa declaração, Jesus fez algo que ninguém esperava. Ele ofereceu salvação instantânea, não baseada em méritos ou obras, mas em um coração arrependido e em sua própria graça. A promessa foi direta e pessoal: hoje. Não haveria espera, nem julgamento intermediário. Naquele mesmo dia, aquele homem estaria na presença de Deus. O diálogo entre Jesus e o ladrão é um retrato vívido da essência do Evangelho. Ele revela que a salvação não é uma recompensa por boas ações, mas um presente para aqueles que, com humildade, se rendem ao amor de Deus. Esse homem, cujo nome sequer conhecemos, tornou-se um símbolo de esperança para todos que se consideram indignos do perdão divino. Ele nos lembra que nunca é tarde demais para buscar a Deus e que, mesmo no último instante, sua graça está disponível. Enquanto isso, os espectadores ao redor da cruz mal compreendiam a profundidade do que estava acontecendo. Muitos continuavam a zombar, alheios à grandiosidade daquele momento. Mas para aquele homem ao lado de Jesus, a cruz, que simbolizava a condenação, tornou-se a porta para a eternidade. Ele entrou na história como o primeiro a experimentar a promessa de vida eterna diretamente da boca do Salvador. "Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe." João 19:26-27. Em meio à dor indescritível que sofria, Jesus demonstrou que o amor verdadeiro transcende as circunstâncias. Enquanto a maioria dos seus seguidores havia fugido com medo, um pequeno grupo permaneceu aos pés da cruz. Maria, sua mãe, Maria Madalena, Maria, esposa de Clopas, e João, o discípulo amado. Entre lágrimas e desespero, esses poucos fiéis enfrentavam o horror de verem aquele a quem amavam ser brutalmente crucificado. Jesus, mesmo em sua agonia, voltou seu olhar para eles. E naquele instante, a humanidade e a divindade de Cristo se entrelaçaram de forma tocante. Maria, a mãe de Jesus, estava ali, consumida pela dor de ver seu filho padecer. Desde o dia em que o anjo Gabriel anunciará que ela daria à luz o Salvador, Maria havia guardado no coração as promessas de Deus. No entanto, ela jamais imaginara que esse plano divino culminaria em uma cena tão terrível. Aos pés da cruz, seu coração estava partido, cumprindo a profecia de Simeão de que uma espada atravessaria sua alma. Ela via o filho que embalara em seus braços agora pendurado em uma cruz, rejeitado pelo mundo. Jesus, percebendo a dor de sua mãe, falou com a mesma ternura e compaixão que sempre demonstrara. Ele disse a ela: "Mulher,
eis aí o teu filho. E, olhando para João, completou: eis aí a tua mãe. Com essas palavras, Jesus não apenas cuidava de Maria, garantindo que ela teria proteção e amparo após sua morte, mas também estabelecia um novo tipo de família espiritual. Ele confiou sua mãe ao discípulo mais próximo, aquele que o seguirá fielmente até o fim. Essa cena não foi apenas uma demonstração de amor filial, foi também uma mensagem universal. Naquele momento, Jesus mostrou que a comunidade de fé transcende os laços de sangue. Em Cristo, somos chamados a cuidar uns dos outros como família. O ato de entregar Maria aos cuidados de João simboliza o nascimento de uma nova comunidade. A Igreja, unida pelo amor e pela missão de viver como filhos e filhas de Deus. João aceitou o encargo com reverência e obediência. O texto bíblico nos diz que, a partir daquele momento, ele levou Maria para sua própria casa. Para Maria, aquele gesto era mais uma prova do amor inabalável de seu filho, mesmo enquanto ele enfrentava o peso do pecado do mundo. Para João, era um chamado para viver a essência do discipulado, amar como Jesus amou. Essa terceira declaração de Jesus na cruz é um lembrete poderoso de que, mesmo em meio ao sofrimento, somos chamados a cuidar uns dos outros. Em nossos momentos mais difíceis, a graça divina nos capacita a olhar além de nós mesmos e estender cuidado e compaixão àqueles ao nosso redor. Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27:46. O céu, antes ensolarado, começou a escurecer misteriosamente ao meio-dia. A escuridão tomou conta da terra por 3 horas, como se toda a criação estivesse lamentando aquele momento. Era como se o próprio universo reagisse ao peso do que estava acontecendo na cruz. Então, no auge dessa sombra cósmica, uma voz dilacerante quebrou o silêncio. Eli, Eli, lama sabachthani? Que traduzido significa: Deus meu, por que me desamparaste? Essas palavras ecoaram como um grito de dor, não apenas física, mas espiritual. Jesus, que sempre tivera uma conexão perfeita com o Pai, agora experimentava algo que nenhum ser humano poderia compreender totalmente: a separação divina. Não porque ele tivesse pecado, mas porque ele carregava sobre si o pecado de toda a humanidade. Naquele momento, o Pai voltou seu rosto, pois a santidade absoluta de Deus não podia coexistir com o peso de toda a maldade, rebeldia e corrupção humana que Jesus estava tomando sobre si. O clamor de Jesus não foi uma declaração de dúvida ou desespero absoluto, mas a citação do Salmo 22, um texto profético que começa com essas mesmas palavras. Ele estava cumprindo as Escrituras, apontando para o fato de que sua morte não era um acidente, mas parte do plano divino para redimir a humanidade. O Salmo, que começa com um lamento, termina com uma vitória, um reflexo da própria jornada de Jesus na cruz. Aquelas palavras de abandono revelam a profundidade do sacrifício de Cristo. Ele não estava apenas sofrendo fisicamente, algo já inimaginável, mas experimentando o que significa estar separado de Deus. Essa separação, o verdadeiro salário do pecado, é o que Jesus enfrentou em nosso lugar. Ele assumiu o peso que deveria ser nosso, pagando o preço completo para que pudéssemos ser reconciliados com Deus. Os que estavam ao redor da cruz reagiram de diferentes maneiras. Alguns confundiram suas palavras, achando que ele chamava por Elias, o profeta. Outros zombaram ainda mais, dizendo: deixem-no. Vamos ver se Elias vem salvá-lo. Eles não entendiam que o grito de Jesus não era de fraqueza, mas de obediência. Ele suportava o indescritível para cumprir sua missão e abrir um caminho de reconciliação entre Deus e os homens. Para nós, essa declaração é um lembrete do amor sacrificial de Jesus. Ele enfrentou o abandono para que nunca precisássemos experimentá-lo. Por causa de sua obra na cruz, temos a promessa de que Deus nunca nos deixará nem nos abandonará. Seu grito de desamparo ecoa como um convite para que nos aproximemos do Pai, confiando que nada pode nos separar de seu amor. Tenho sede. João 19:28. Após horas de agonia na cruz, o corpo de Jesus estava exausto. Seu sangue havia sido derramado, sua pele lacerada pelos açoites, e o peso do pecado do mundo estava sobre ele. Em meio a esse sofrimento, ele pronunciou 2 palavras que revelaram sua plena humanidade: tenho sede. Essas palavras não foram ditas apenas como uma reação natural à tortura física, mas carregaram um significado profundo e espiritual. O pedido de Jesus reflete o estado devastador de seu corpo físico. Crucificar alguém era um método de execução extremamente cruel, projetado para causar dor prolongada e desidratação extrema.
A perda de sangue e o calor intenso intensificavam a sede até um ponto quase insuportável. Ao expressar sua sede, Jesus mostrou que, embora fosse o Filho de Deus, ele era também completamente humano, sujeito às mesmas fraquezas e necessidades que todos nós. Porém, havia algo mais nas suas palavras. João, ao registrar esse momento, faz questão de apontar que Jesus disse isso para que se cumprisse a Escritura. Ele estava citando o Salmo 69:21, que diz: "Deram-me vinagre para saciar a sede." Assim, até em sua declaração mais simples, Jesus estava cumprindo as profecias messiânicas, provando que sua missão estava em perfeita harmonia com o plano divino. Os soldados romanos, indiferentes ao sofrimento de Jesus, responderam ao seu pedido com crueldade. Mergulharam uma esponja em vinagre, também conhecido como vinho azedo, e a ergueram a ele na ponta de uma vara. Era um gesto que parecia oferecer alívio, mas a bebida ácida apenas aumentava o tormento. Mesmo assim, Jesus aceitou. Não era a satisfação de sua necessidade física que importava, mas a consumação do propósito maior para o qual ele veio. A sede de Jesus na cruz também simboliza algo mais profundo. É um retrato de sua sede espiritual por cumprir a vontade do Pai e redimir a humanidade. Ele desejava ver a reconciliação entre Deus e os homens, mesmo que isso significasse passar pelo sofrimento mais extremo. Esse momento nos lembra que Jesus não apenas entende nossas dores e necessidades físicas, mas também os anseios mais profundos de nossa alma. Para os que estavam ao pé da cruz, talvez a declaração de Jesus tenha soado como um último suspiro de fraqueza. Mas, para nós, ela é uma mensagem poderosa de que Ele conhece e compartilha nossas lutas. Sua sede não era apenas física, era um reflexo da sede da humanidade por redenção, por reconexão com Deus. Está consumado. João 19:30. Com um último fôlego cheio de determinação, Jesus declarou: "Está consumado." Essas 3 palavras, simples e poderosas, carregam um peso eterno. Não foi um grito de derrota, mas um anúncio de vitória. No grego original, a palavra usada foi tetelestai, um termo que significa cumprido, completo, ou até mesmo a dívida foi paga. Jesus estava proclamando que sua missão na terra havia sido realizada plenamente. A expressão "está consumado" não se referia apenas ao fim do sofrimento físico de Jesus. Era o cumprimento de um plano divino que começou antes da criação do mundo. Ele havia carregado o pecado de toda a humanidade, suportado o peso da justiça divina e satisfez plenamente o requisito da santidade de Deus. Tudo o que era necessário para reconciliar o homem com Deus estava agora completo. A promessa feita no Éden, de que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, havia se cumprido ali, no Calvário. Para os que assistiam à cena, talvez essa frase tenha parecido o último suspiro de um homem derrotado. Os líderes religiosos poderiam ter interpretado isso como uma confirmação de que haviam vencido. Mas para aqueles que compreendem o plano de salvação, "está consumado" foi o triunfo mais glorioso já proclamado. O sacrifício perfeito havia sido feito, e o véu que separava Deus dos homens estava prestes a ser rasgado, abrindo o caminho para um relacionamento direto com o Pai. As implicações dessas palavras ecoam por toda a eternidade. A dívida do pecado, algo que nenhum ser humano poderia pagar, foi cancelada. Não há mais necessidade de sacrifícios contínuos, porque o sacrifício final foi oferecido. Jesus terminou o que ninguém mais poderia começar. Ele encerrou o capítulo do Antigo Pacto e inaugurou uma nova aliança, baseada não em obras, mas na graça. A declaração de Jesus também nos convida a refletir sobre nossa própria jornada. Quando ele disse, "está consumado", ele garantiu que o poder do pecado e da morte foi derrotado. Em Cristo, somos chamados a viver essa vitória diariamente, sabendo que tudo o que precisamos para a vida eterna foi conquistado na cruz. A frase não é apenas um marco na história, é um lembrete de que o amor de Deus por nós é completo e inabalável. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23:46. Com seu corpo dilacerado e suas forças quase extintas, Jesus pronunciou suas últimas palavras: "Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito." Essas palavras ecoaram não como um lamento, mas como uma declaração de confiança absoluta. Após suportar o peso do pecado do mundo e enfrentar a separação de Deus, Jesus finalizou sua jornada terrena com uma entrega total ao Pai, marcando o clímax de sua obediência e amor. Ao dizer Pai, Jesus reafirmou a intimidade de seu relacionamento com Deus, algo que havia sido interrompido momentaneamente no auge do sacrifício. Agora,
Com a redenção completa e a justiça divina satisfeita, ele novamente se dirige a Deus com a certeza de ser ouvido. A expressão, nas tuas mãos entrego o meu espírito, é retirada do Salmo 31:5, uma oração de confiança frequentemente usada por judeus piedosos antes de dormir. Jesus, em sua humanidade, nos ensina a confiar plenamente no Pai, mesmo diante da morte. O ato de entregar seu espírito não foi um gesto passivo, mas um ato ativo de rendição. Jesus não teve sua vida tirada, ele a deu voluntariamente. Ele mesmo afirmou: ninguém tira a minha vida, eu a dou por minha própria vontade. João 10:18. Esse momento não representou a derrota, mas sim a consumação de sua missão, um testemunho de que ele manteve o controle até o último instante. A terra tremeu. O véu do templo, que separava o Santo dos Santos do restante do santuário, rasgou-se de alto a baixo, simbolizando que, a partir daquele momento, o acesso a Deus estava disponível para todos. O sacrifício de Jesus havia abolido a barreira entre Deus e a humanidade. Era o início de uma nova era, em que qualquer um que crer nele pode se achegar ao Pai. Os presentes na crucificação foram profundamente impactados. O centurião romano, um homem acostumado à brutalidade das execuções, declarou: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Muitos outros, que antes zombavam de Jesus, saíram do Calvário com seus corações pesados e cheios de temor. O que parecia ser um fim trágico, na verdade, era a semente de uma esperança eterna que mudaria o curso da história. Para nós, essas palavras finais de Jesus são um convite à confiança incondicional. Mesmo em meio à dor, à incerteza e ao sofrimento, podemos entregar nossos espíritos ao Pai, sabendo que Ele é fiel e poderoso para cuidar de nós. A cruz, que uma vez simbolizou condenação, agora é um emblema de redenção, amor e reconciliação. O legado das últimas palavras de Jesus. As 7 palavras de Jesus na cruz, ao longo de seu sofrimento, não são apenas registros históricos ou declarações de um homem à beira da morte. Elas são chaves que abrem o entendimento sobre o profundo mistério da redenção. Cada uma delas, quando lida com o coração aberto, revela a imensidão do amor divino, a profundidade da graça e a largura da missão de Cristo para salvar a humanidade. Começando com palavras de perdão, Jesus demonstrou a grandeza de seu amor até pelos que o crucificaram, oferecendo um exemplo inigualável de misericórdia. Ele orou não apenas por seus amigos ou por aqueles que seguiam seus ensinamentos, mas também por seus inimigos, revelando que sua obra de salvação não tem fronteiras. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem, foi a primeira semente do perdão, e ela floresceu em um chamado para que todos nós também possamos perdoar. Em seguida, as palavras de consolo dirigidas àquele que, ao lado dele, reconheceu sua realeza e sua missão, revelam o poder da transformação pessoal através da fé. Ao prometer ao ladrão arrependido que ele estaria com ele no paraíso, Jesus nos mostrou que nunca é tarde para voltar-se a ele, e que a salvação é acessível a todos, independentemente do passado. A terceira palavra, mulher, eis aí o teu filho, demonstra não apenas o cuidado de Jesus com sua mãe, Maria, mas também a importância de cuidar uns dos outros, principalmente no contexto da comunidade de fé. Jesus, mesmo em sua dor, estava preocupado com o bem-estar daqueles que ele deixaria para trás, sinalizando que a responsabilidade de cuidar e apoiar uns aos outros continua, mesmo após sua partida. A quarta palavra, meu Deus, por que me desamparaste? Foi um grito de desespero profundo que não apenas refletiu a angústia de Jesus ao sentir a separação momentânea de seu Pai, mas também marcou o momento em que ele carregou o peso de todos os pecados do mundo. Esse clamor expôs a magnitude do sofrimento de Cristo e sua disposição de enfrentar o abandono em nosso lugar. Tenho sede, a quinta palavra, revelou mais uma vez a humanidade de Jesus. Ela não foi apenas uma expressão de necessidade física, mas também uma metáfora da busca da alma humana por algo que só pode ser saciado por Deus. A sede de Jesus simboliza o anseio divino por restaurar a relação perdida entre o homem e o Criador, a busca pelo cumprimento das promessas de Deus. A sexta palavra, está consumado, é a declaração de que a missão de Jesus estava finalmente completa. Ao anunciar que tudo estava consumado, ele não apenas afirmava que o sofrimento físico estava chegando ao fim, mas que a salvação para todos os homens estava assegurada. Essa palavra é um marco na história da humanidade, pois marcou o momento em que a humanidade foi redimida, a dívida do pecado foi paga e o caminho para o Pai foi aberto para todos. Finalmente, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, foi uma expressão de total confiança e rendição a Deus. Jesus, mesmo na morte,
demonstrou a confiança plena de que sua missão estava completa e que ele entregava sua alma ao Pai com paz. Essa rendição nos ensina a importância de confiar em Deus em todos os momentos, especialmente nas dificuldades, sabendo que Ele tem o controle de todas as coisas. Cada uma dessas palavras finais de Jesus nos oferece um convite para vivermos de maneira mais profunda e mais autêntica nossa fé. Elas não apenas refletem a dor e o sofrimento do Salvador, mas também revelam o plano divino para a salvação da humanidade, convidando-nos a uma vida de perdão, fé, confiança e amor. Ao refletirmos sobre essas palavras, somos chamados a lembrar que, por meio da morte de Cristo, encontramos nossa vida, nossa paz e nossa esperança eterna. Essas últimas palavras não são apenas históricas, mas também atemporais. Elas falam ao coração de cada cristão, desafiando-nos a viver de acordo com os princípios que Jesus ensinou, a confiar em sua obra redentora e a compartilhar a esperança da salvação com o mundo. Afinal, as palavras de Jesus na cruz não terminaram na morte, mas se estendem por toda a eternidade, continuando a tocar e a transformar vidas até hoje. Transição para a reflexão final. Ao contemplarmos essas palavras e o sacrifício de Cristo, somos chamados a uma ação. O legado de Jesus não está apenas na sua morte, mas na maneira como vivemos em resposta a essa obra. Cada cristão é desafiado a viver a vitória da cruz e compartilhar com o mundo a mensagem de redenção e esperança que ressoou naquele momento final.